Olá pessoal, tudo bem por aí? Essa é a nossa aula de número 8. E na aula passada, no nosso encontro via Zoom, surgiu uma dúvida a respeito da voz infantil. A questão é como trabalhar a voz das crianças na sala de aula. Por isso, hoje eu vou trazer aqui alguns pontos importantes que podem nos guiar nessa caminhada. Pensando no ensino de música nas escolas, já comentei com vocês como esse trabalho ele pode ser desenvolvido também pelas educadoras e pelos educadores que estão no dia a dia com as crianças e com os jovens. Lembrando que eu não estou aqui descartando a necessidade de termos um trabalho mais direcionado com um educador ou uma educadora especialista, mas há também a possibilidade de vocês, que não possuem uma formação específica em música, abordarem alguns elementos da educação musical. Por isso, hoje, a nossa aula está voltada à seguinte pergunta: como cantar com as crianças em sala de aula? Nós já comentamos em outras aulas o quanto o canto, o cantar, ele é importante em diversos aspectos da nossa formação. E quando se trata da voz infantil, é importante entender algumas questões básicas. O primeiro é que as crianças, elas têm vozes parecidas. Se fecharmos os olhos e ouvirmos crianças conversando, não é uma tarefa das mais fáceis reconhecer de quem são essas vozes, sendo elas de meninos ou de meninas. Sendo assim, trabalho em uníssono, ou seja, um som, com todos cantando juntos o mesmo som, é muito indicado numa primeira etapa, para que mesmo os pequenos, eles comecem a ter uma noção do canto em grupo, exercitando respirar junto, atacar e cortar um som juntos, uma nota com os colegas, alcançar uma nota exatamente onde foi pedido e por aí vai. Em um segundo momento, com crianças a partir de 8, 9 anos, é possível dividir em dois grupos, de vozes agudas e vozes graves, independentemente de sexo, ou seja, podem ter meninas cantando no grupo de vozes graves, assim como pode ter meninos cantando no grupo de vozes agudas. E o que vai definir isso? O que define isso é o conforto. Se a criança está confortável naquela região, é o mais importante. Mas o canto em uníssono, em qualquer fase de desenvolvimento, sejam crianças, jovens ou adultos, é uma tarefa que eu indico para qualquer grupo que esteja começando. A voz cantada, ela deve ser uma extensão da voz falada. Se ao falar a criança apresenta uma voz soprosa, rouca ou com algumas falhas, antes de começar a cantar, ela deverá ser avaliada por um médico especialista, um otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo. E é importante que nós, educadores, tenhamos essa percepção e que a gente converse com os responsáveis dessa criança a respeito desse assunto. Antes de continuar, é importante passar para vocês alguns conceitos que vão nos ajudar nessa ideia de como cantar com as crianças. O primeiro chama-se extensão vocal. Existe a extensão vocal limite, ou seja, em geral, é definido como o canto ou a emissão de notas musicais mais graves, bem como as notas mais agudas que uma pessoa pode cantar ou emitir, com ou sem esforço ou tensão muscular envolvidos, ou seja, é a capacidade de cantar notas nos limites mais graves e agudos do registro vocal, mesmo sem uma precisão de afinação ou com desconforto físico. Outro termo importante é a extensão vocal confortável, também chamado por alguns autores de tessitura. A tessitura é a região confortável da extensão vocal para desenvolver o canto, ou seja, é parte da escala vocal que o cantor pode realizar sem esforço e com uma sonoridade plena, sem maiores dificuldades. É a região da extensão vocal onde o cantor, a cantora, tem mais conforto, mais brilho na voz. E é aqui que eu quero chegar com vocês. A gente entender qual
é essa tessitura, ou seja, a extensão vocal confortável para a voz infantil. Embora não exista um consenso entre os autores sobre as exatas tessituras e extensões vocais infantis, eu gostaria de passar para vocês o que eu tenho trabalhado de limite. Mas antes de falar quais são essas notas limites, é legal a gente se familiarizar um pouco com algum instrumento musical que possa nos auxiliar e nos dar uma referência sonora. O mais comum é o piano ou o teclado. É comum porque você pode hoje baixar um teclado, um piano, para te dar uma referência no seu celular. Um aplicativo de celular pode ser usado como um teclado para te dar a referência das notas que a gente vai chamar de limites. Ao ver um teclado, é importante você se familiarizar um pouco com o padrão que existe entre eles. Há um padrão de teclas brancas e pretas. As teclas pretas, elas estão distribuídas em grupos de 2 ou 3. Sempre assim, repetindo, 2 ou 3. Toda tecla branca antes das 2 pretas é uma nota Dó. Assim, lembrando da aula anterior, que a gente brincou com o nome das notas, fica fácil achar as outras. Se você encontrou Dó, nota branca, antes das 2 notas pretas, a próxima nota é um Ré. Na sequência, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e repete Dó, antes das outras 2 notas pretas. Percebam que as 7 notas musicais, elas se repetem. Existe uma nota chamada de Dó central, também conhecido como Dó 3, ou na cifra, um C3. Essa será a nossa nota referência para identificarmos as notas de extensão e tessitura vocal. No violão, esse Dó 3 ou C3, ele pode ser encontrado em diferentes lugares do braço. O primeiro e mais fácil é na corda 2, na casa 1. Mas esse mesmo som ele pode ser encontrado nas outras cordas, como, por exemplo, na corda 3, na casa 5, ou na corda 4, na casa 10, até mesmo na corda 5, na casa 15. E esse som é o mesmo, ele é uníssono, em diferentes lugares do violão. Esse é o nosso Dó 3, nosso Dó central. Lembrando sempre que as cordas do violão, elas são contadas de baixo para cima. Voltando então à tessitura e à extensão vocal infantil, eu vou usar como base o trabalho de doutorado da educadora Juliana Meleiro. Como disse, há muitos estudos a respeito de tessitura e extensão vocal infantil. Nessa tese, a Juliana unificou várias informações de diferentes autores e sintetizou da seguinte maneira. A extensão vocal vai do Sol 2 até o Sol 4. A tessitura vocal vai do Si bemol 2 ao Ré 4. Algumas crianças entoam com facilidade notas agudas, na região denominada voz de cabeça. Outras privilegiam cantos na região conhecida como voz de peito, numa tessitura um pouco mais grave. No entanto, é na região da voz de cabeça, ou seja, mais aguda, que a criança consegue maior brilho e beleza na sua produção vocal. Sempre que ouvimos um coro infantil, pensamos, nossa, parece que são anjos cantando. Estamos certamente ouvindo crianças que estão cantando com voz de cabeça. Se você não tem um teclado ou violão, ou um aplicativo, ou não está familiarizado com nenhum instrumento musical que possa auxiliar na referência das notas, simplesmente perceba se o que você escuta é um som agudo, suave, sem esforço e que viaja pelo espaço físico da sala delicadamente. A gente também tem que tomar cuidado, porque algumas crianças, às vezes, confundem quando pedimos mais volume, chegando até
a mudar a nota e acabam por atingir essa ressonância de peito e não a ressonância de cabeça. Isso dá uma sensação errada à criança que, dessa forma, com a voz de peito, ela vai ter mais potência na voz. No entanto, é na região da voz de cabeça que o som viaja no ar e se propaga de forma mais eficaz. Lembrando que a tessitura aguda entoada dessa maneira será bastante protetora para a voz infantil, por não demandar um esforço do trato vocal para atingir esse som desejado. Já a ressonância de peito costuma dar a sensação de potência para quem canta, mas não atinge o espaço da mesma maneira. Além disso, esse som de peito ele pode criar algumas tensões na laringe que poderão trazer problemas futuros para as crianças. Portanto, o que buscamos num coro infantil, ainda que iniciante, é que todas as crianças consigam entoar com voz de cabeça, para que a produção vocal atinja de forma satisfatória afinação, um timbre, um equilíbrio nesse grupo, além de uma sutileza e uma beleza do canto. Eu vou indicar para vocês mais alguns vídeos dentro do programa Guri em Casa que podem auxiliar nessa questão do canto com as crianças e também para que vocês conheçam um pouco do piano e se familiarizem um pouco mais com esse instrumento. É isso, pessoal. Continuem praticando, continuem colocando em prática essas atividades e nós nos vemos numa próxima. Até mais.